Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos conhecer uma experiência na Alemanha, numa cidadezinha da Baviera que talvez você nem tenha ouvido falar, Bayreuth. O nosso entrevistado de hoje descobriu lá uma excelente universidade para fazer intercâmbio e sem gastar tanto. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Então, a gente está gravando mais um programa naquele esquema de quarentena. Estou em home office, aqui em casa, conversando à distância pela internet com o nosso convidado de hoje, que é o Gabriel Pereira do Nascimento. Ele é estudante de Economia na UDESC ESAG e no segundo semestre de 2019 ele fez um intercâmbio na Alemanha, numa pequena cidade da Baviera chamada Bayreuth, na universidade do mesmo nome, e ele foi com bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, o PROME, e ficou um semestre estudando lá, recebendo essa bolsa do programa da UDESC. Tudo bem, Gabriel? Como é que você escolheu o destino lá? Como é que você foi parar na Alemanha e como é que você descobriu a Universidade de Bayreuth e por que você optou por fazer a seleção para estudar lá? Bom, na época que eu fiz a inscrição para o PROME, eu tinha escolhido uma faculdade na França e acabei encontrando essa faculdade na Alemanha, uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Que tinha os cursos em inglês, da disciplina de economia, né? Tinha algumas coisas. E acabei escolhendo lá por conta do custo de vida, por conta da língua, né? Da facilidade de imersão e também pela localização, né? E como é que foi se manter lá na Alemanha? Com a bolsa do PROME foi suficiente para você viver? Se for comparar, por exemplo, Bayreuth com Munique, em Munique, provavelmente o dinheiro da bolsa seria somente para aluguel, né? Então essa seria a vantagem de você escolher uma universidade pequena, porque você consegue pegar moradia estudantil por aproximadamente 200 euros por mês e sobra aí os 400 euros para você poder viver, né? Então acabou que deu certo para mim, eu consegui me manter tranquilo com a alimentação e moradia, que a moradia já vinha inclusa luz, aquecimento também, internet, tudo que precisava. Então, basicamente, sobrava o restante da bolsa para fazer as atividades do dia a dia, comer alguma coisa, pagar de transporte, se bem que lá o transporte público era também incluso, uma taxa única, que não era tão cara. Então, sobrava o dinheiro também, por exemplo, viajar no final de semana para conhecer algum outro país, acaba aproveitando bastante. Legal, então isso é uma dica que a gente poderia dar para os seus colegas, né? Porque na hora de pesquisar em que universidade você vai tentar fazer o intercâmbio, levar em consideração isso, né? O custo de vida, o porte da cidade, faz diferença. Então, mesmo dentro do mesmo país, como é o caso da Alemanha, né, que você está contando, faz diferença a cidade que você escolhe, então. Sim, sim. Também é importante ressaltar que, como é na Europa, tem muita gente que não fala a língua local, né? Muito aluno internacional, muita gente que acaba se convivendo junto, né? Eu conheci muita gente lá que era da Colômbia, da Venezuela, conheci gente da Argentina, gente do México, e que acabava se inserindo ali no mesmo contexto, o pessoal latino, que começava em inglês, começava em espanhol, trocava uma ideia, acabava sendo algo melhor. E lá tem uma coisa chamada ESN, né, que é Erasmus Students Network, que eles fazem bastante atividade com o pessoal intercambista, essas coisas assim. Então, além de ser uma universidade barata, tinha muita gente internacional que acabava convivendo junto, fazendo festinha, trocando uma ideia, como é que é viver internacional e tal. Porque muita gente acaba ficando sozinho lá, né? Pensando, você vai para um outro país onde você não conhece ninguém, então acaba sendo interessante esse convívio diário com os outros estudantes, né? E é uma experiência também de você conhecer gente de outros lugares, né? Ter uma diversidade maior, né? E no começo era bem complicado, tipo, eu não conhecia muita gente. Acabou que eu conheci uma pessoa que foi junto comigo também do PROME, e a gente acabou sendo muito amigo, assim, de fazer as coisas juntos. E depois também tem o programa de Buddy, né? Que Buddy é
uma pessoa voluntária da faculdade que se inscreve para ajudar os alunos internacionais que chegam. Acho que a gente também tem esse sistema na UDESC, né? Que você pode se inscrever para ser buddy dos alunos internacionais e acaba sendo bem interessante para conhecer as outras pessoas, né? E também ajudar eles no dia a dia, a fazer as inscrições, porque você acaba chegando lá, tem que fazer inscrição na prefeitura, tem que fazer inscrição na faculdade, tem que já saber onde é que é o apartamento, onde é que pega a chave, essas coisas assim que no começo acaba sendo bem pesado na primeira semana, mas depois acaba ficando tranquilo. Bayreuth, ela é uma universidade relativamente nova, né, para os padrões da Europa. A Europa tem universidades de 700 anos, 600 anos, bem antigas, mas a Bayreuth é uma universidade que é dos anos 70, mas ela tem uma imagem assim muito, muito boa. Ela é conhecida como uma universidade que tem bastante pesquisa, que tem interdisciplinaridade e tal. Qual foi a impressão que você teve lá de Bayreuth, lá, em relação à qualidade da universidade, à qualidade da estrutura? Conta um pouquinho para a gente como é estudar lá. A faculdade, em geral, ela é relativamente grande, né? Mesmo sendo uma cidade em que tem, não sei ao certo, mas cerca de 60 mil habitantes, a faculdade era bem grande. Acho que chegava a ter metade da população da cidade sendo aluno da própria faculdade, ou também sendo inserido como alguém que trabalha lá. Mas ela, mesmo sendo nova, ela acaba sendo bem focada na área de tecnologia, né? Tinha bastante curso relacionado à tecnologia da informação, ciência da computação, coisa assim do gênero. Mas é claro que também tinha os outros cursos, né? Tinha curso de geografia, de economia, de direito, como as outras faculdades qualquer. E esse negócio também de interdisciplinaridade tinha bastante coisa de, por exemplo, aluno de economia que fazia também cadeira de direito, era como se fosse uma economia com direito junto, e seria tipo um único curso, assim, não sei explicar ao certo como que funciona. E é uma universidade também, como você já falou um pouco, ela é muito internacional, né? Também, né? Ela atrai estudantes também de muitos lugares do mundo, né? Sim. E outra coisa também, não é nem questão de ser internacional, eles mostram um gráfico para os alunos que mostra da onde que os alunos vêm, né? E eu acho que bem poucos, tipo cerca de, sei lá, 20, 30% dos alunos são do estado da Alemanha que está inserida a faculdade, enquanto que os outros alunos, sei lá, mais de 30% seria de outros estados da Alemanha e o restante, assim, é tudo estudante internacional. Não só da Europa, mas também de fora, né? Tem muito chinês, muita gente aqui da América também, que estuda lá, muito africano também. É uma universidade bem mista, assim, em questão da origem dos alunos, né? E ela deve ser também uma instituição preparada para isso, né? Já que tem essa política de receber muita gente de fora. Como é que é a recepção? Como é que é o suporte que eles dão aos alunos estrangeiros lá na universidade? Desde a primeira semana a gente já começa a receber e-mails, na verdade, desde antes da primeira semana de aula, né? A gente começa a receber uns e-mails com informações do que deve ser feito, aonde que tem que ser feito o cadastro da prefeitura, não sei o quê. Também tem essa opção do Buddy, né? Que ele ajuda a gente, e também tem esse grupo da ISN, que eles também ajudam bastante com relação a dúvidas em geral, né? Tipo, de onde fazer as compras, aonde pegar a chave do apartamento, enfim. E eles também fazem algumas atividades para inserção, né? Tipo, eles faziam alguns passeios, né, pela cidade, algumas atividades, assim, tipo, recreativas, né? Só para acabar conhecendo as pessoas que também estão na mesma situação que o aluno, né? E Gabriel, e o ensino em si que você teve na universidade? O que você pode dizer assim do estudo mesmo, do ensino mesmo em Bayreuth? Uma coisa que eu acho bem interessante é que cada professor tinha um jeito diferente de dar aula, uma coisa mais dinâmica. Por exemplo, tinha uma matéria que eu fiz que era relacionada à economia internacional, que cada aluno tinha que ler um capítulo e fazer um resumo desse capítulo em forma de PowerPoint, né, e fazer uma apresentação de 50 minutos, e valia tipo 40% da nota essa apresentação, né? O restante seria algumas provas que o professor passava ou discussão com relação às outras apresentações. O que eu acho que é bem diferente do que, por exemplo, a gente faz na faculdade aqui em Floripa, né? Tipo, a maioria dos cursos, pelo menos na área de economia, você está lá vendo a aula do professor, depois são 3 provas, mais ou menos, faz a média, pegou o exame, não pegou o exame, passou,
pegou o exame, faz de novo a recuperação. Então, tipo, é uma coisa muito padronizada. Enquanto lá tinha essas diferentes formas de avaliação do aluno, tinha uma coisa mais diferente mesmo. Que dicas você daria para um colega que te procurasse? Olha, eu estou pensando em fazer intercâmbio, o que eu devo fazer, o que eu devo procurar, para onde que eu devo ir, o que eu devo fazer antes de ir? Que dicas você daria para um colega que te procurasse assim? A primeira dica que eu daria seria, se você não tem passaporte, tirar o passaporte, porque às vezes acaba que não dá tempo de fazer isso. A segunda seria fazer algum exame de capacitação do inglês, né, para provar que você tem o inglês suficiente, ou se você está indo para alguma faculdade que fala outra língua e que você tem como provar que você fala essa língua, também fazer essa prova, essa avaliação, porque depois do momento que sai o resultado do PROME, acaba ficando meio apertado de sair correndo atrás disso, né? No caso, eu tirei meu passaporte somente depois que eu passei e acabou ficando um pouco apertado, e por isso que eu acabo dando essa dica, né? Dessa experiência do intercâmbio, o que é que ela trouxe para você, o que é que ela agregou, não só assim para o teu curso, mas como pessoa mesmo, como experiência de vida, assim, o que é que você poderia contar? A primeira coisa, assim, que acabou dando um choque foi no momento que eu cheguei do aeroporto e, tipo, estava completamente sozinho num país que eu nunca tinha ido na minha vida, né? Eu nunca tinha saído do meu país, com exceção de algumas visitas a Buenos Aires. Então, no momento que eu cheguei lá, eu fiquei, bom, o que eu faço agora, né? Cheguei no aeroporto, na verdade, eu cheguei no aeroporto da França, né? E eu fiquei lá pensando, e agora como é que faz? Eu não tenho sinal de 3G, eu não tenho Wi-Fi, como é que eu faço para chamar Uber? Daí, tipo, até conseguir resolver isso, até conseguir chegar no local de alojamento para poder guardar a mala e poder, tipo, poder fazer as coisas do dia a dia foi bem complicado. E uma coisa também que foi bem diferente para mim é que eu nunca tinha morado sozinho, né? Eu sou daqui de Florianópolis, então, para mim, eu sempre morei com os meus pais, e no momento que eu passei lá para o intercâmbio, eu tive que fazer as atividades do dia a dia todo sozinho, desde de cozinhar, lavar roupa, arrumar o quarto, fazer todas as coisas que geralmente tem a sua mãe ou seu pai para ajudar, né? E esse contato também com gente do mundo todo deve ter tido também um impacto, né, para você ou não? Sim, também, porque eu quase conhecia basicamente o pessoal daqui de Floripa, uma ou outra pessoa de São Paulo, do Rio, alguma coisa assim que estuda na mesma faculdade que eu, ou alguma coisa tipo relacionada a onde eu trabalho, mas eu nunca tinha muito contato assim com pessoa de fora, tirando um pessoal da Argentina ali, ou do Uruguai que vai para Canasvieiras. Então acabou sendo bem interessante assim, conversar com o pessoal de vários países, pessoal da Tunísia, de Marrocos, da China, da Índia, do Japão, sei lá, tinha muita gente de diversos países, não tinha nem como pensar assim de tantos exemplos. Era muito interessante, por exemplo, você está numa conversa aqui em inglês, aí tem duas italianas ali conversando em italiano, tem um pessoal ali conversando em espanhol, mas é uma coisa muito louca, assim, de reunir tantos alunos de diferentes lugares na mesma sala, no mesmo ambiente, né? É uma coisa bem diferente mesmo. Legal, a gente conversou aqui com o Gabriel Pereira do Nascimento, que é estudante de Economia da UDESC ESAG e contou a experiência dele na Alemanha. Ele foi estudar durante um semestre na Universidade de Bayreuth, na Baviera, na Alemanha, com uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME da UDESC. Obrigado aí por compartilhar a tua experiência aqui no podcast, Gabriel. Muito obrigado, Carlito, e até mais. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.